Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método a Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib. Você que está sempre por aqui, seja bem-vindo de volta. Que bom que você está sendo fiel. E você que está aqui pela primeira vez, convido você a conhecer o trabalho com esse método, a Bíblia no meu dia a dia. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 5 a 13. Vós esquecestes a exortação que vos foi dirigida como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende. Pois o Senhor educa a quem ama e castiga a quem acolhe como filho. É para a vossa correção que sofreis. Deus vos trata como filhos. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não corrige? Se estáis privados da correção, da qual todos participam, então sois bastardos e não filhos. Nós tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir e os respeitávamos. Não haveremos de ser muito mais submissos ao Pai dos Espíritos, a fim de vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o que lhes parecia bem. Deus, porém, nos educa para o nosso bem e a fim de nos comunicar a sua santidade. Toda a correção com efeito, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Por isso, reerguei as mãos enfraquecidas e os joelhos trôpegos. Endireitai os caminhos para os vossos pés, a fim de que o que é manco não se extravie, mas antes seja curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que texto lindo esse, né? Quem tem pai vivo, e aqui eu quero pegar apenas a figura do pai, tal qual está aqui na Bíblia, né? Pode ter os pais, tem gente que não teve um pai, mas teve alguém que foi a figura paterna para você, de alguma forma. E aqueles que infelizmente não tiveram essa pessoa, muitos desses têm ainda em sua vida sérias lacunas na sua criação, sérias dificuldades. Alguns desses que não tiveram pais, por uma superação extraordinária de Deus, foram assim curados. Mas é muito difícil que essa figura paterna não exista, ainda que seja fora do seio familiar. Um amigo, um tutor de alguma forma, alguém que é um chefe, algum gerente, alguma pessoa que num momento ou outro entra na sua vida e faz esse papel de pai. O autor sagrado chama a figura de pai como testemunha para nos fazer entender que nós temos um pai no céu que está dizendo para nós como nós devemos proceder. E se a gente obedece ou obedeceu o pai aqui na terra, por que a gente não vai obedecer o pai do céu? Qual é o nosso problema? Né? A gente pode perguntar assim, qual é o problema nosso? O nosso problema pode ser a fé, ou a falta dela.
Nosso problema pode ser não acreditar de verdade em Deus. Então nós precisamos recuperar a fé para viver nessa tranquilidade. E ele está falando aqui, Deus quando vem corrige é como um pai. O filho faz uma coisa errada, o pai vê o que está errado, o que o pai faz? O pai tem que corrigir. O pai precisa corrigir, porque senão o filho não vai saber que está errado. Ou, mesmo sabendo que está errado, não vai entender que aquele erro tem uma consequência e que ele não pode permanecer no erro. Então tem consequência. Nós experimentamos na carne, todos nós, a consequência dos nossos erros. Quando a gente peca, a gente gera em nós morte. A gente não vê a morte igual a ela é, de fato. Porque está no véu, né? A gente está no corpo, na carne. Mas dependendo do pecado, a gente vê mais ainda forte, mais gravemente, a morte em nossa vida. Mesmo que em escala pequena. Vou dar um exemplo aqui de vícios, né? Vício que faz mal à saúde. E aí as pessoas que têm essa saúde afetada tocam melhor nessa realidade. Vício de comer coisas, só que você não pode comer aquela coisa, né? É gostoso, você tem alergia, intolerância ou algo assim. Aí você, só hoje, come, passa mal, vai para o hospital, tem que tomar. Veja, sabia que estava errado, que não podia. O outro que tem problema com álcool, aí não pode tomar nada, aí vai toma, aí fica bêbado, caído, passa mal. O outro que tinha decidido parar com as drogas, aí vai e usa, aí tem uma overdose. São coisas que a gente vê que são bem concretas. É aquilo que fez, recebe a recompensa negativa, recebe o mal em si mesmo. Tem muitos outros, mas esses são óbvios. Mas todo pecado é assim. E Deus está nos advertindo. E agora vem essa exortação, que é tirada do livro dos Provérbios. Vós esquecestes a exortação que vos foi dirigida como a filhos, ou seja, nós somos filhos de Deus. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende. Então a repreensão de Deus não é para a gente desanimar. Quando Deus fala, isso está errado, não pode fazer. Quando Deus, entre aspas, castiga, mas não castiga, Ele corrige, Ele dá uma certa punição e tem coisa que a gente tem que ter punição mesmo, se a gente não aprende. Quando Deus faz isso, não é para nos destruir, não é para a gente desanimar, para ficar cabisbaixo. Não, é para a gente entender. Olha só, tá vendo? Não faça mais isso, que isso aí é muito ruim. Isso gera morte. E Deus quer que nós vivamos. Então Ele está chacoalhando a gente, está puxando a orelha, está levando para o cantinho, dando as palmadas, para ver se a gente acorda e fala e aprende que não deve mais fazer. Não pode mais fazer. E aí ele vai dizer, pois o Senhor educa, versículo 6, pois o Senhor educa a quem ama e castiga a quem acolhe como filho. É para a vossa correção que sofreis. Deus vos trata como filhos. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não corrige? Ou seja, Deus tem o direito de corrigir. E aí ele compara o nosso pai terrestre com Deus. Se a gente obedece o pai e a mãe aqui, a gente tem que obedecer a Deus muito mais. Muito mais. Aí, versículo 11, ele vai dizer, toda correção com efeito no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Na hora que a gente leva a bronca, a gente fica triste, fica abatido. Eu tinha horário para chegar em casa quando eu era mais novo. Muitas vezes passava do horário. Aí já não era meu pai, era minha mãe. Estava esperando lá. Falou assim, se você chegar aqui depois do horário, você vai apanhar. E quando eu via, não tinha relógio, perguntava a hora, já tinha passado da hora. Uns 20 minutos. Eu só via a cabeça da minha mãe lá no muro da casa da minha avó. Ficava pensando, pronto, eu vou apanhar. Aí ia sacudindo assim o galho da árvore lá, que já estava soltando. E ó, mas eu aprendi. E por que essa dureza? Poxa vida, é só um atraso. Na rua,
ficavam os traficantes já nessa época. E muitos daqueles jovens da minha idade, crianças da minha idade, que permaneciam na rua, foram tragados pelo tráfico. E hoje não estão vivos. Há anos já morreram. Ainda jovens, ainda muito jovens. A correção parece ruim na hora, mas depois a gente entende o fruto. Deus é assim. Deus é um Pai. Eu não sei que correção que você está passando, mas esteja atento para que você entenda o movimento de Deus na sua vida e aceite. E não fique bravo, esbravejando. Sabe aquela criança que ainda faz pirraça ainda? Demora, torna mais difícil a vida dela. Torna mais difícil a situação, ela demora mais tempo para mudar, sofre mais ainda. Então não faça isso não. Deixa Deus fazer, deixa Deus te orientar, deixa Deus te corrigir. Vai ser difícil no início. Às vezes você vai sofrer bastante. Às vezes a correção que Ele tem para fazer na sua vida é dura, é difícil, mas é salvação para você. Você está com a verdade diante dos seus olhos. Você precisa fazer a vontade de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos anotar no nosso diário. Temos ordens e princípios eternos. Está bem picadinho aqui, eu vou falando, você anota, tá bom? Ordens de Deus, versículo 5, depois versículo 9 e depois versículos 12 e 13. Ordens de Deus, versículos 5, 9 e depois 12 e 13. E temos também princípios eternos, versículos de 6 a 8, depois versículos 10 e 11. Anote também qual é a mensagem de Deus para você hoje. O que Deus quer que você faça. Anota isso também no seu diário. E como colocá-la em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Convido você a se inscrever, acionar o sininho da notificação, deixar um like e um comentário, porque eles evangelizam e fazem quem está por aqui crescer na fé. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus? Método, a Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Habib. Eu espero por você aqui todos os dias. Se você ainda não sabe como começar, aqui na descrição do vídeo tem o passo a passo. Siga as playlists que você não vai se perder. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.